Amém? Está todo mundo bem aí? Livro de Gálatas, capítulo 2. Livro dos Gálatas, capítulo 2. Nós estamos aí nessa luta para fazer as filmagens aqui, né? E na semana passada nós organizamos aqui, mas o microfone estava pegando tanto o som da minha voz como o som das caixas. Então deu muito eco, por isso que eu não coloquei ainda o vídeo. E nós ainda estamos fazendo os testes, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo. E eu não sou nenhum hacker de computador, eu quebrei a cabeça essa semana, mas está funcionando, está dando certo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Todos encontraram, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Deus abençoe, irmão, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém procuro ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Libera esse outro microfone aqui, Davi, o cinza. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, graças a Deus. Está com menos. Esse aqui está ótimo. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando essa carta de Gálatas. Como o assunto é extenso, mas eu vou abreviar, mas se não der, nós continuamos numa próxima oportunidade. Nós estamos tratando nessa carta de Gálatas o privilégio de vivermos debaixo da graça.
e tirando sobre nossas costas esse fardo chamado de religiosidade, que atualmente habita em nossas vidas, em nossos dias. Acredito que aqui na nossa igreja hoje, graças a Deus, tem diminuído isso, mas já vivemos uma época onde a religiosidade era muito mais impositiva, vamos dizer assim, e agora ainda nós temos muitas pessoas vivendo debaixo dessa tribulação, vamos dizer assim, que é a religiosidade. A religiosidade não é uma bênção, pelo contrário, é um engano. É quando você acredita que pelos seus costumes já é o suficiente, você não precisa mais mudar, você só precisa cumprir com aquilo que está no papel. E isso, nós nos enganamos e caímos nas nossas próprias palavras. E é importante que nós tratamos aqui na última mensagem, o apóstolo Paulo provando aqueles judeus da Galácia a respeito do seu chamado como apóstolo e de quem o enviou, que foi o próprio Jesus Cristo. Ele trata aqui essa mensagem, nós falamos sobre isso. Ele fala a respeito do concílio que foi feito para que eles pudessem fazer uma intervenção no ministério de Paulo, mas Deus, usando a vida de o apóstolo Pedro, ele levanta em alta voz e proclama Jesus Cristo na vida de Paulo, dizendo que ele tem sim toda a autoridade, segundo o Espírito Santo de Deus coloca no coração dele, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o chamado de Jesus Cristo, para ensinar e para também admoestar. E nós trabalhamos sobre isso aqui, na última pregação a respeito de Gálatas, que nós estamos fazendo essa série de pregações neste livro, falando a respeito de quantas pessoas se opuseram ao seu ministério, e inclusive o apóstolo Paulo teve que trazer algumas provas consigo sobre o evangelho que Cristo lhe chamou. E uma das provas foi que ele foi chamado diretamente por Cristo, sem nenhuma direção de nenhum outro apóstolo, e toda palavra que ele pregava era diretamente inspirada pelo Espírito Santo. E a palavra que ele pregava era a mesma palavra que o apóstolo Pedro pregava, mesmo eles sem sentarem para conversar, vamos dizer assim. E agora no capítulo 2, na última parte, nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção do grande apóstolo, do maior apóstolo, que é o apóstolo Pedro, o responsável pela igreja, pelo crescimento da igreja, vamos dizer, aquele que iniciou o início da igreja primitiva. A Bíblia chama, o apóstolo Paulo vai narrar essa história, chamando ele de Pedro o Cefas, que é a mesma linguagem que Jesus chama Pedro, quando Jesus diz que ele é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a mesma linguagem que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que Cefas quer dizer fagulhas de pedra. Então há muitas pessoas que acreditam que nesse texto aqui é outro Pedro, é outro. Não, esse Pedro aqui é realmente o apóstolo Pedro. E é interessante que quando nós tratamos da carta de Gálatas, que nós falamos a respeito da religiosidade, nós devemos lembrar de uma coisa que traz a religiosidade, que são as regras. E nós cristãos, cada um de nós lembramos dos 10 mandamentos. Talvez se eu perguntar aqui, os irmãos vão saber de cor quais são os 10 mandamentos. E havia sobre essa lei, o povo judeu tinha se colocado tão fortemente, Natan, debaixo dessa lei, que qualquer pessoa que se desviasse disso, até mesmo Paulo, o antigo Saulo, ele era um grande defensor. Antes que ele se encontrasse com Jesus, em Atos capítulo 9, ele era um defensor a ponto de matar as pessoas que negligenciassem a lei. E agora, o apóstolo Paulo, transformado
em Cristo Jesus, salvo em Jesus, ele é um defensor da graça de Cristo, porque ele entende que pela lei nem eu nem você conseguimos ser salvos. Qual de nós aqui que possamos dizer que seremos salvos de acordo com os 10 mandamentos? Nenhum de nós. Nós não temos argumentos para dizer que podemos ser salvos por aquilo que eu faço. O que nós fazemos que mediante aos olhos de Deus é bom? O que nós fazemos? O que nós estamos praticando que nós nos orgulhamos ao ponto de dizermos assim: olha, finalizei o dia hoje, eu não pequei. Hoje eu finalizei o dia e eu estava com a minha alma tranquila, porque eu percebi que eu vou dormir agora em paz, porque eu não pequei hoje. Provavelmente só de nós pensarmos assim vai nascer o orgulho no nosso coração, que também gera pecado. E quando nós olhamos a palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Paulo, ele chega e ele repreende o apóstolo Pedro na cidade de Antioquia, aonde o apóstolo Pedro, depois dessa situação, ele vai visitar os irmãos em Antioquia, e ele chega lá, e ele se depara com alguns irmãos cristãos, só que não eram judeus. Eles eram crentes, mas não eram judeus de natureza. Então eles não guardavam algumas leis, como o apóstolo Pedro um dia guardou leis de comida. Não sei se você vai se lembrar, em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, Deus dá uma visão a ele a respeito das comidas, que até aquele momento ele não comia certos tipos de comida, e Deus mostra ele que ele consagrou aos animais, e ele passa então a ter uma liberdade no seu paladar. Quando nós olhamos isso, nós vemos a história narrando para nós Pedro visitando os irmãos de Antioquia e sentando à mesa com eles, irmãos normais como eu e você, que não seguia nenhum conceito judaico, vamos dizer assim, irmão Tiago. Mas a Bíblia diz que um tempo, daquele momento, passado um pouco tempo, vieram alguns irmãos judeus. Ao chegar naquele mesmo lugar, o apóstolo Pedro se depara com esses irmãos chegando, e a primeira coisa que ele faz é se levantar daquele lugar e se afastar daquelas pessoas que estavam ali sentadas. Por que Pedro toma essa atitude? Pedro se afasta, por quê? Porque aqueles irmãos que estavam chegando eram conservadores, eram pessoas que guardavam a lei a ferro e fogo. E Pedro, como líder da igreja, a primeira coisa que ele pensa é: o que eles vão falar de mim se eles me verem sentado aqui com esses gentios? Eles vão me julgar, irmã Andrine. Eles vão falar que eu não sou digno, e eu devo guardar a lei. Então, já que eles chegaram agora, eu vou me afastar desses irmãos aqui e vou ficar mais perto deles, com medo do julgamento. O apóstolo Paulo, avistando aquela cena, ele fica incrédulo com aquela situação, e ele fala em alta voz e bom som ao apóstolo Pedro, versículo 14: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Eu quero explicar a você essa situação no linguajar de hoje. Vamos supor que aqui na igreja nós temos dois lados de irmãos. O lado de cá é os conservadores, irmãos mais velhos, irmãos que são crentes há 20, 30 anos, e do lado de cá são recém-convertidos, que não guardam os mesmos costumes que os irmãos do lado de cá têm, como a circuncisão, o não trabalhar no dia de sábado, né? A comida de alguns alimentos específicos. E o lado de cá não tem isso, trabalha no dia de sábado, né? Não é circuncidado, come qualquer tipo de comida, né?
Eu acertei em cheio, né? Que eu separei o irmão Ralph daqui, o Danilo de cá, então deu certo. E quando nós falamos sobre isso, imagine que o apóstolo Pedro está sentado aqui junto com esses irmãos. Ele está feliz com esses irmãos novos, que não guardam os mesmos costumes dos antigos, mas ele está aqui conversando, falando com eles, numa terra onde o próprio apóstolo Paulo pregou. E agora, esses irmãos chegam até esse mesmo lugar aonde está o apóstolo Pedro sentado com os irmãos novos convertidos. Quando o apóstolo Pedro vê ele chegando, ele se levanta, ele pensa consigo: eles vão me julgar, eles vão me criticar. Por quê? Porque eu estou sentado com pessoas que não guardam os costumes que eles guardam. A decisão do apóstolo Pedro se levantar revolta o apóstolo Paulo. Ele chega naquele momento, ele vê aquela situação, por quê? Porque ele se sente constrangido, pelos irmãos que estão ali, começando na fé, e ele se sente constrangido por aqueles irmãos que se acham que são santos, só porque guardam alguns costumes antigos. Eu acredito que na sua mente você já assemelhou um pouco nos dias de hoje. Como nós vivemos no tempo religioso nos dias de hoje dessa forma, né? Pessoas antigas de igreja não aceitam as mais novas. Elas querem a transformação imediata dessas pessoas, não é verdade? Se alguém entra por essas portas aqui e se converte ao evangelho, não sei se aqui vai acontecer isso, mas eu já vivi situação onde as pessoas exigiam que nós, os jovens, na minha época, não, os jovens têm que ser igual. Não. Por que o jovem está fazendo isso? As irmãs mais velhas viam as jovens alisando o cabelo, elas ficavam malucas, elas ficavam iradas, elas queriam ir lá e torcer o cabelo delas. Os homens mais velhos, quando viam os jovens mais novos chegando, com aquelas calças apertadinhas, né? Sem usar uma combinação, eles ficavam malucos. Não pode. Como se a nossa salvação, Natan, estivesse ligado nas obras. E ainda existe isso muito nos dias de hoje. Pessoas vivendo dentro da igreja por aparência. Elas não têm Cristo dentro delas. Pelo contrário, o que elas têm é um caderno de regras pregado na porta do seu coração. Mas só porque eu não deixo a minha barba crescer, eu sou um cara que eu gosto de usar social, eu sou diferente do irmão Ralph. Então o irmão Ralph é todo largadão. Não, eu camisa dentro da calça, eu sou social. Muito provavelmente o irmão Ralph não é um salvo, né? Por essa característica dele. E nós temos essa mania. Eu não sei quem pregou aqui na igreja um tempo atrás falando sobre isso, que em vez de nós salvarmos os irmãos que estão do lado de fora, nós estamos pegando os daqui e dividindo eles para saírem. Porque a maior missão da igreja, irmãos, é expandir o evangelho de Cristo a toda criatura. Já pensou se nós... Não, o evangelho, quer saber de uma coisa? Só vai servir a Deus de verdade aquele que nascer dentro da igreja. Deixa eu te perguntar aqui, quem aqui cresceu no berço evangélico? Quantas pessoas? Deixa eu ver. 4 pessoas. 4 pessoas. Quer dizer que o restante aqui, Sofia também. Quer dizer então que o restante aqui não tem moral, irmão Glei, para opinar ou para falar alguma coisa, segundo o que eles acreditavam. Porque eles acreditavam que eles tinham total liberdade para mandar e desmandar nos irmãos mais novos. Porque eles eram o quê? Conservadores. Eles guardavam o sábado, eles guardavam a lei.
Só que o interessante disso tudo é que o apóstolo Paulo, mesmo no capítulo 2, determinado pelo mesmo apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 14, ele é chamado de pregador dos gentios. O homem que provavelmente que mais ganhou almas na face da terra. Porque não era determinada pessoa que ele escolhia, mas ele ia onde Cristo mandava ele ir. Ele fazia a vontade de Deus e não a dele. É interessante quando nós falamos sobre isso, porque o apóstolo Pedro, ele se coloca numa situação, irmãos, de medo. Ele pensava consigo mesmo: eu que andei com Jesus, eu que fui apóstolo por tantos anos ao lado do mestre, se esses homens aí que me conhecem, me verem aqui com esses novos, aqui com esses gentios, o que eles vão falar de mim? Eles vão me julgar. Então ele se levanta, e o ato dele se levantar, ele arrasta consigo também Barnabé, que segue o mesmo exemplo dele. E eu quero trazer o primeiro ponto aqui dessa mensagem, que o apóstolo Paulo vai pregar a verdadeira palavra, é que, versículo 11, acompanha comigo na sua Bíblia. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o de que forma? Como é que está aí na sua Bíblia? Face a face. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem problemas que tem que ser tratado na raiz. Na raiz. Se o apóstolo Paulo não fala nada, como iriam se sentir os irmãos que estão começando? Era o líder da igreja, irmãos. O líder da igreja tomando uma atitude errada. E a atitude dele era: eu vou ficar com os conservadores, para que eu não seja julgado. Eles têm um peso maior, uma identificação muito maior, então eu vou ficar com eles. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele diz que ele fala com Pedro face a face, na frente de todos. Ele chama a atenção dele para aquilo não acontecer mais. O apóstolo Paulo está lutando contra a religiosidade. Ele está tentando fazer a igreja da Galácia, irmão, parar com a mania de julgar os novos irmãos e todos se unirem como uma só igreja. Como diz em Coríntios, que Cristo é a cabeça desse corpo. Nós fazemos parte desta igreja. O mais novo ao mais velho, o jovem, o adulto, o adolescente, todos nós fazemos parte do crescimento desta igreja. Não cabe a nenhum de nós sentarmos e julgarmos. Só porque o Danilo veio com a camisa da praia. Ah, mas o Danilo, olha lá para você ver, veio com a camisa da praia, misericórdia. Nós não podemos ser cristão assim. E é interessante, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido muito como pastor, é que a maioria das pessoas que criticam as outras dentro da igreja, elas caem no próprio erro. Elas criticam hoje esse erro, passam um tempo, elas caem no mesmo erro. E eu nunca volto para falar: tá vendo, fulano, isso aconteceu? Não, a sua mente te julga sozinho. Não tem algo pior do que a nossa própria mente. O apóstolo Paulo, ele vai resolver o problema na raiz, porque se tem coisas que não podem acontecer na igreja, irmãos, é heresias na igreja, não pode existir, tem que ser resolvido. Se foi falado algo fora da palavra de Deus, sem a vontade do Senhor, nós não pregamos nada além do que a Bíblia tem que ser corrigido. Se estamos vivendo distante do que a Bíblia nos ensina, precisa ser corrigido. E se tem uma coisa que no livro de Provérbios diz que há 6 coisas que Deus
odeia, e a sétima ele abomina, é a contenda entre os irmãos. O apóstolo Paulo sabia que ali era o momento dele unir a igreja passara pelo maior momento de perseguição de todos os tempos, e não era sendo nessa situação que eles venceriam essa guerra. Como que você vence a oposição, sendo que do lado de cá está todo mundo dividido? Nós não teremos forças. É como se um país vizinho levantasse contra o Brasil, e metade da população brasileira diz: olha, eu estou de acordo com aquele país, e o outro: não, eu estou do lado do Brasil. A guerra já estava plantada aqui dentro, não precisa nem eles virem de lá para cá. A mesma coisa a igreja não tem que se dividir, irmãos, teologicamente, ela tem que se unir espiritualmente. Vivemos num tempo hoje onde a igreja briga mais dentro dela do que contra as forças das trevas, e as leis que eles aprovam cada vez mais fazem com que a igreja seja oprimida, e o povo de Deus é oprimido. Sabe por quê, irmão? Porque o povo de Deus não é mais o povo de Deus. Dentro de um mesmo ministério há vários grupos de pessoas, uns que creem no milênio, outros que creem no arrebatamento, outros que creem após a tribulação, ou o que é antes. Eu não quero saber disso, irmãos. Jesus vai voltar para você antes, depois, no começo, hoje, amanhã, não importa, sirva a Deus. E essas coisas nos dividem como igreja. Perdão pela palavra, coisas tolas. Olha o que a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo, outro ponto que eu quero trazer. Ele vai até Pedro por sua atitude condenável. Deixa eu te dizer uma coisa: líderes também erram. Eu ia falar o apóstolo Fábio. Irmão Fábio está na prefeitura, e ele é uma autoridade, e ele segue outra autoridade, que é o prefeito, que segue outra autoridade, que é o governador, não é assim? E vai indo até o presidente, e um que segue o outro. Mas nós estamos falando aqui, Paulo corrigindo Pedro. O que isso quer dizer? Que líderes erram também. A igreja não tem que estar fundamentada em pessoas, ela deve estar fundamentada em Cristo, não é em pessoas. O Fábio não pode confiar que o prefeito vira para ele e fala assim: eu vou lá na sua igreja, Fábio, e eu vou dar um som novo para essa igreja sua. Aí o Fábio vem aqui e me conta e eu conto para a igreja, e todo mundo está esperando, o prefeito não aparece aqui, porque nós confiamos no homem. Em quem que eu devo confiar? Isso mostra que qualquer um de nós pode falhar. Um pai de família, um homem, a mulher, o marido, a esposa, o patrão vai errar, o seu chefe do seu serviço vai errar, o seu pai lá na sua casa, ele vai errar. Todos nós estamos propícios a erro. Mas se tem uma coisa, irmãos, que Deus faz por amor, é nos corrigir. E uma coisa que nós devemos aceitar é a correção de Deus. Isso mostra sabedoria. O apóstolo Pedro, nesse momento aqui que ele está sendo corrigido pelo apóstolo Paulo, eles não discutem não, porque ele percebe que ele está errado. Ele não deve menosprezar os mais novos só porque os mais velhos são conservadores. Pelo contrário, vamos ser suporte para os mais novos. Está lá em Atos capítulo 15, o próprio apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Vamos lá? Livro de Atos.
Atos capítulo 15, versículo 19. Olha lá. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Na minha versão julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. O que nós ganhamos dificultando aqueles que estão chegando? Pelo contrário, nós temos que trazer a eles facilitações para que eles recebam esse evangelho. Outro ponto que eu quero trazer: o medo de confessar a vontade, a verdade diante de Deus. O apóstolo Pedro teve medo, porque a maioria era contra, não era a favor. E isso acontece nos dias de hoje. Você está num ambiente que a maioria das pessoas não serve a Deus, automaticamente você começa a ceder. Não é verdade? Você passa a ceder. É tanta pressão. Eu não sei se alguém aqui já foi em uma garagem comprar um carro e de repente você está lá, vai negociar com um cara, você quer conversar só você e ele. Você quer falar, eu quero falar só com você. Aí de repente chega o cara, chega o outro amigo dele, chega o outro fulano, tem uns 15 do seu lado. Compra, filho. Ah, não faz no jeito, não, compra. E plup. Quando você vê, você fez a maior cagada de sua vida. Perdão pela palavra. Não é verdade? Pela pressão, você cedeu. O apóstolo Pedro cedeu à pressão dos conservadores. A igreja muitas das vezes cede à pressão de Satanás. Ele pressiona a igreja. Satanás pressiona os cristãos. Ele está pressionando nossa família, ele está saculejando a sua casa, ele está pressionando os seus filhos, com tudo, com a internet, com as músicas, com o que não presta, com todos os argumentos possíveis, e a única coisa que você tem é a sua ideia, é aquilo que está no seu coração, é a sua fé, mas ela está tão fraca, Natan, que você vai ceder à pressão de Satanás. E de repente não é pecado mais, de repente é aceitável viver assim. Não, essa lei não tem problema, a gente vive com ela. Eu não vou lutar contra isso não. Não, pode deixar, eu não vou orar mais para isso não. Tudo bem, é normal. Para de normalizar o que é pecado. Deus ainda não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudará. Não ceda à pressão. Outro ponto que eu quero trazer, como eu disse, a hora vai embora e é muito assunto, só nesses 10 versículos. O poder de uma má influência. Olha o versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Irmão, está aqui no mesmo texto os 3 maiores pregadores. Quem são eles? Paulo, Pedro e Barnabé. Os 3 maiores pregadores após o evangelho de Jesus. Os 3 maiores. Está condenando a atitude de um líder, o maior líder, o apóstolo Pedro. E a atitude de Pedro, ela é tão grandiosa que ela influencia os outros judeus e também Barnabé. Olha o tamanho que tem uma má influência, irmãos. Olha o peso que traz um mau comportamento. Sabe quantos líderes religiosos estão indo para o inferno e levando milhares de pessoas com eles? Porque são pessoas religiosas, não conhecem a verdade e nem querem conhecer. Quantas igrejas por aí que os irmãos são iletrados, não sabem nem ler. Não estou julgando os irmãos, eu estou julgando aqueles que ensinam, porque eles aproveitam da fé dessas pessoas. Quantas igrejas por aí que os irmãos nunca fizeram um curso sequer,
e eles são diáconos, presbíteros, pastores, eles viram até apóstolo. É uma unção diferente. Aí tem de tudo, né? Aí agora tem no feminino também, que eu não posso falar que agora virou lei, isso vai dar problema para mim. Mudou para o feminino. Então você tem pastora, obreira, evangelista, missionária, não esqueci já, apóstola, e assim vai, bispa, diaconisa, o que tiver A no final é isso mesmo. Taxista não tem jeito. E o que isso agrega para essas igrejas? Porque a maioria dessas igrejas são igrejas que não têm conhecimento da Bíblia, e a maioria desses irmãos são irmãos que estão há 10, 15 anos, eles não sabem orar o Pai Nosso. Eles têm uma fé de abrir a Bíblia no Salmo 91, estendê-la no rack da casa e ela empoeirar por anos, e ele não sabe nem ler o Salmo 91. É a realidade dos nossos dias, o peso da má influência. Eu digo porque eu cresci assim. Eu cresci ensinado que a televisão era do capeta, mas o telefone não é. É mais pecado usar uma bermuda do que falar mal do irmão. Eu cresci nesse sistema. É o peso da má influência. Sabe quantos milhões de pessoas creem ainda que anjo está descendo com a bandeja na mão, entregando taças para as pessoas? Milhares de pessoas ainda creem nessa bobagem. Me perdoe por falar isso aqui, mas a Bíblia não entrega nenhuma bandeja para ninguém. A única coisa que foi nos dado de graça é o sangue derramado na cruz do Calvário, a minha e a sua salvação. E olha como nós vivemos, o peso da má influência. Quantas pessoas que creem nesse presidente? É o peso da má influência. Por quê? Porque eles contaminam as redes sociais. Eles manipulam os argumentos dos jornais. Eles manipulam as notícias. Eles manipulam tudo. E aonde fica a verdade? Os que lutam pela verdade são presos. Os que lutam pela verdade são pegos. E assim funciona com a igreja. Quantos países por aí que não pode pregar a Bíblia? E o medo deles? Aí os que vão lutar pela verdade são assassinados, são decapitados, são presos, são acorrentados, são mortos filmados, para que sirvam de exemplo para outros. O peso de uma má influência destrói uma geração. Se você, já estou finalizando, a gente vai terminar em uma outra oportunidade. Esse mesmo texto aqui tem muito argumento. Se você estudar um pouco da história da igreja, quem tiver a oportunidade, irmãos, quem estiver na sua casa, estuda um pouco a respeito da história da igreja. 40 autores, e todos têm o mesmo foco em tempos diferentes. Sabe o que isso acontece? Eu poderia ceder, eu poderia ficar calado, mas é uma semente que eu posso plantar, de uma verdade que tem que ser falada, de um princípio que eu aprendi e vou passar para minha filha, que vai passar para os seus filhos, e vamos continuar repassando os nossos princípios. Sabe por quê? Porque o peso da má influência vai destruir a nossa geração, vai acabar com a geração dos nossos filhos. Se não acabar com a nossa, acaba com a dos nossos filhos. Nunca se viu um governo tão corrupto e tão abertamente como nos dias de hoje. Nunca se viu tanto escândalo no nosso meio como nos dias de hoje. Eu oro para que na geração dos nossos filhos eles ainda possam ter a palavra de Deus para pregar e ler. Pois o que será deles sem a palavra de Deus? Então
Então que quando você for orar, apresente não só a sua vida, nem só a sua família, mas o futuro dessas crianças, desses jovens, que serão os novos pregadores. Que eles não se tornem meros coaches, mas verdadeiros discípulos de Cristo, fiéis, tementes a Deus, doa o que doer, custe o que custar, que a palavra de Deus seja princípio nas nossas vidas. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus para nós finalizar.